pessoal, estamos aqui agora para o terceiro episódio do Papo de Pistão. Eu sou Otávio Nestares, Felipe Pipeta, Marcos Braga, Bruno Garcia. Yes! E vamos falar hoje sobre bocais. Então, todo mundo fica falando muito sobre esse negócio de bocal, né? Eu acho que muitas pessoas sabem que eu e o Bruno a gente fez um curso sobre bocais, falando sobre configurações, sobre modelos e marcas, tal, e tudo mais. E a gente reparou, né, quando a gente estava divulgando esse curso, que é um papo meio polêmico, né? A galera fica falando, porque bocal grande é bom, bocal pequeno não serve para nada, bocal, eu uso bocal para tudo, quem usa bocal para coisas diferentes porque não aguenta tocar e tal, aquela coisa, né? Aquele mito do cavalo também, que a gente fica falando, né? O cavala também, né? Tipo, que toca agudo no bocal grande, que toca forte no bocal grande. Então, assim, a gente tá... Aí, esse papo aqui que a gente vai ter hoje é para falar sobre as nossas experiências com bocal, com bocais, na verdade, né? Porque então precisa que tenha um bocal há muito tempo, é muito difícil, né? Então, a gente vai começar com o Pipeta. Vai, Pips. Bom, eu já vou me eximir de qualquer culpa aqui. E eu tô aqui meio que para aprender hoje também com esses caras aqui, que são os caras que entendem de vocal, né? Eu. Então, eu grande parte da minha vida eu usei vocal 3C, 3D. Nem muito porque eu achava que aquilo funcionava para mim, mas era o que eu tinha na mão ali. E toda vez que eu ia tentar experimentar algum outro vocal, alguma coisa, me incomodava demais, assim, sabe? Eu sempre tenho dificuldade muito com troca de vocal, assim, pra mim é sempre muito problemático se não é muito parecido com o que eu já tenho, com o que eu já toco. Então, assim, mesmo quando eu pegava um vocal um pouco maior ou um pouco menor, eu sempre sentia dificuldade de fazer as coisas que eu já conseguia fazer com o vocal que eu tinha. E durante uma época eu testei, falei, vou comprar um vocal puro. Aí comprei um vocal... Só isso? Mas cara, eu sabia que era um vocal pesado e tudo, mas eu nunca tinha nem colocado na boca, assim. E aí eu comecei a tocar, difícil pra caramba, né? Mas comecei a estudar com ele e aí eu ia tocar com meus vocais. E aí eu me sentia, nossa, que fácil, né? Mas aí isso com o tempo começou a me prejudicar também. De estudar com vocal maior e depois tocar com vocal menor. Tocar com vocal menor. Era muito mais fácil, eu tinha resistência, chegava um pouco mais agudo, mas cara, impreciso demais, né? Por ser uma troca grotesca de vocal de um para outro, assim. E hoje eu uso o GR 66 São Bernardo. 66 SB. São Bernardo. Mas o que você sentiu nessa troca? Então, cara, eu tenho o lance do GR, pra mim, a principal característica pra mim que me ajudou mais é a borda. Eu sinto a borda muito mais confortável, eu sinto que por exemplo, o vocal que eu tinha antes era um bar e esses vocais bás mais novos, né? Que tá a borda maior. Né? A borda maior pra mim não rola. Então logo de cara que eu peguei o GR, eu falei, caramba, velho, pra mim ajudou a extensão, né? Em chegar eu não tenho uma extensão muito grande, mas chegar mais conciso, assim. Você toca tão sustenido, Pipeta. De vez em quando, né? Mas sustenido é obrigatório. Segundo o Bob Chiu, Não, segundo o que eu estou falando. Marcos Braga. Um dia eu chego. E aí, Braga, suas experiências com vocais? Cara, foram muitas, assim. E eu sempre me ferrei, até hoje. Eu usei, quando eu comecei a estudar mesmo, né, de uma forma acadêmica, ter aula, acompanhamento, eu comecei a usar um 1/4C da Bá. E realmente, tipo, cara, vim da igreja, tocava na igreja, sem orientação, tudo mais. Você era cristão? Sim, eu já fui cristão. Mas a gente tá falando de bocal. Sim. Né? E aí, vai lá, o 1/4C me ajudou muito, assim, né, nessa fase de estudos, né, de métodos e tudo mais, iniciante, ajudou bastante. Quando eu comecei a trabalhar
né? Ter que tocar. Acho que até quando eu comecei a fazer os casamentos, ele tava tudo ok, assim. Que bocal era esse? 1 1/4 C. 1 1/4, bar. desculpa. Quando eu comecei a cair na noite, né? Por favor. Tem modas, tem a moda. Desculpa, Braga. Desculpa, seu Bruno. É quem tá escutando não tá vendo o que o Bruno tá fazendo aqui. Nem tá queira vendo. saber. Quando eu comecei principalmente a cair na noite, né? Questões de tocar com bandas e tudo mais, aí eu sentia dificuldade. Eu sentia a dificuldade A principal dificuldade era de querer reproduzir o som que era necessário naquela onda de música que estava fazendo. Você, traduzindo, tem mais brilho no som. Exato, mais brilho, né? Tem aquela ponta, assim. E aí você vê que, por exemplo, você sopra, tipo, a primeira, a segunda música, aí você sai soprando pra caramba. E aí você acha que tá surgindo isso também. Quando você vai ver alguma gravação do que você tava... você tá O ouvindo... negócio dos Simpsons, né? Esse do Mas tá Homer. tocando aí no balde. Você tá ouvindo ali e você... Putz, não, tá brilhando. Quando você vai ver alguma gravação... bicho, tá... Som de pomba, né? Nossa, bicho, que não entende nada. Som de almofada, né? Só de almofada. E tudo, qualquer coisa que Pillow sound. qualquer passagem com uma execução mais rápida, principalmente, eu não tinha controle daquilo pela forma que eu estava soprando. Uhum. E mais tarde, aí eu usei um bom tempo, acho que uns 3 anos pelo menos, um Dennis Wick 3, né? Que é mais ou menos um 3 puro. Isso. Pra mim, eu senti um conforto por conta da borda. O Dennis Wick tem uma bordinha ali, uma quininha na borda, que pra mim foi muito legal, assim. E aí, nesse ponto, foi até quando a gente começou a speaking, né? Então, por exemplo, eu tinha ainda essa dificuldade, por mais que eu tivesse conforto para tocar, eu tinha essa dificuldade da emissão, né? Pro som chegar lá na frente de uma forma fácil. Então, soprava pra caramba para que... Mas eu tinha um controle melhor. E aí, cara... Por exemplo, aí caí para fazer baile. Eu lembro uma banda que eu trabalhei 3 anos, cara, a gente fazia baile praticamente quinta, sexta, sábado ou sexta e sábado. E mais os casamentos. E mais os casamentos e esse Dennis Wick gigante. E eu ainda tava com um Flip Oaks, né, que eu Trompete comprei Flip no Oaks. Otávio. Celebration. Que o modelo bicho, Celebration. Era 470, trompete largo pra caramba, com vocal grande. Cara, chegava metade do segundo baile da semana, eu tava estourado. E eu terminava esse final de semana... Já tocou Celebration com ele? Já? Pô, pra caralho. Já vinha na memória. Fum. E assim, eu acho que vai muito da necessidade, né? Depois desse... Porque esse 3 puro da Dennis Wick, ele era um pouco mais estreito do que um 1 1/4 C, só que a profundidade não era muito parecida também. Aí eu usei, acho que durante uns 2 anos, até um vocal do Reginaldo, que era parecido né, com esse Dennis Wick, um pouco mais raso. Me deu um resultado bom também, mas ainda senti essa dificuldade na hora, quando cai na noite, cara, não tem jeito. E aí o último vocal que eu peguei foi um 6B, o 6B da Bá. Porque eu tentei alguns bocais mais rasos, e acho por questão do formato da embocadura e dos lábios também, né? O bocal muito raso para mim, a hora que ia tocar eu sentia o lábio pegando na taça. Teve até um Warburton que eu experimentei um tempo, que foi um 3M, se eu não me engano. E, cara, estudei umas 2 semanas com ele em casa, tava tudo lindo, assim. E a hora que eu falei, não, vou tocar. A hora que eu fui tocar, tipo, eu não tinha a sensação do som que eu queria.
3M, é porque o 3M é como se fosse 1,5 CD. Então, Já é maior do que o Dennis Wick que você estava usando. e talvez pela, tipo assim, talvez pela mudança brusca Você também, sentiu né? que estava mais leve, era maior, mas era mais raso. Né? Isso, e era mais leve. Para estudar, tava Sim. tudo bem melhor, mas na hora que eu fui tocar, aí vai também. E Talvez talvez você não- comprou o 3M pensando que era um 3 de 3. Tipo, se Exato. fosse o 3C. Na verdade, o 3 é 1,5 no E normal. aí, Era maior do e que aí eu você voltei usava. para o 6B, onde eu tenho um controle melhor, né? Ele é um pouco mais fundo, ele não tem a taça tão rasa e um pouco mais estreito. No entanto, de um tempo para cá, de uns meses, eu comecei a mexer um pouco na embocadura, que eu percebi que os lábios, eu estava tocando com os lábios muito para fora, né? Não sei se essa é a forma de se falar. Mas aí eu fui analisando vendo vídeos de trompetistas que têm o lábio mais grosso, né? Então, coisas do Fred Hubbard, do Lee Morgan e de vários outros. Para os outros quais? Cara, o Cat Fred Anderson. Hubbard, o Lee Morgan, o próprio Clifford Brown. Puta, mas o Cat Anderson usava um... Então, e aí eu percebi que, por exemplo, que a embocadura dos caras, os caras têm os lábios muito grossos e a hora que eles vão tocar fica aquele Cerrado, né? É, Cerrado. é. fica aquele fiozinho. E aí eu comecei a fazer esse teste de colocar o lábio mais para dentro, Enrolar o lábio. enrolar o lábio para tocar. Depois de algumas semanas começou a surtir um efeito que eu achei benéfico, assim. Nossa, benéfico. Benéfico. Nossa, né? mano, Tipo efeito ácido, benéfico. né? Legal. E aí eu comecei a sentir que o 6B tá grande. Mas eu ainda estou pesquisando para ver qual outro bocal para... Mas o que está grande? O profundidade ou o diâmetro? Não sei te falar, só sei que assim, eu tenho o conforto da borda, até porque o 6B, eu encontrei essa quininha muito parecida com a Dennis Wick. Que esse bocal que eu usava do Reginaldo também tinha essa quina parecida. Eu me atentei muito a essa quina e a esse conforto, que eu gosto dessa quina e me traz um conforto. Mas o 6B, a borda é fina também, né? Ou não? Eu não Então, lembro. eu não sei se é a construção desse bocal que eu tô, esse 6B que eu Maior. tenho, ele tem essa quininha. Não, aqui não, eu tô falando da A borda. borda. A borda é Bo- maior, bo- assim. borda- Esse Não, daqui, ó. não. Ah, putz, eu não sabia o que era borda. Não, você está falando desde o outro, Não, você está sim, falando da sim. quina, né? Então, Sim, eu tô falando da quina. Não, a é borda... exatamente por isso que você a faz borda- urgente o curso de vocais. Sim. Assim, inclusive a gente vai te dar o Use curso. kit to go. É. Porque você tá com dúvida sobre profundidade e a... Sim, e o o- Que é a diâmetro. profundidade de borda, né? A minha atenção até então sempre foi essa quina, por causa do conforto. Quando eu não tenho essa quina, escorrega, cara. Eu não me sinto confortável de jeito A nenhum. Bá, cara, quando ela fez os bocais, ela como é um processo industrial que Os a Bá bocais faz... Não os corpos. Porque, cara, os corpos são diferentes. Não, eles são Mas diferentes. tiveram várias épocas de corpos. Cara, teve o corp ponto, teve o corp ponto maior. Quando eu teve- fiz aula com o Maguinho, ele emprestou um 3C Corp. Puta, agora eu não sei qual que Ia é. ser mais fundo, né? Cara, genial, velho. Pra mim era o bocal. Tentei achar esse bocal, não acho. Porque assim, na verdade, por exemplo, os copos Bs, por exemplo, eles são mais fundos, né? Sim. E eles são um pouco mais largos também, né? Não é só profundidade, né? Então, por exemplo, na maioria dos copos Bs, as bordas elas são mais finas, porque os Pra caras compensar, simplesmente eles cortavam ali, entendeu? Começava a cortar de cima. Cortava de cima e a borda é mais fina. Então tem muita gente que não gosta de bocal B, da Bá, exatamente por a borda ser fina. E Agora- acaba entrando muito lábio. E Então. esse negócio da quina, que algumas marcas chamam de, a GR, por exemplo, chama de ângulo alfa, né? Eu também gosto de quina. Mas é possível, muito possível você fazer um bocal B, por exemplo, sem quina, se você quiser. Entendeu? Uma questão de design, né? Sim. Que o pessoal faz. Mas geralmente os copos B, eles têm bastante quina porque é mais fundo, né? Então, as pessoas falam que bocal B, geralmente, com copo B, é para embocaduras fortes. Não é para embocadura... De gente fraca.
né? Seu fraco. Então, mas mas é porque deixa mais lábio dentro do bocal. E o que acontece? Você faz mais força para fazer a emissão da nota. Então por isso que você tem que ser mais forte. É isso que o pessoal fala. Talvez é que essa mudança para o 6B foi justamente quando eu mudei de trompete também. Então, talvez... A configuração aí. Talvez você mudou tudo de uma vez. Como foi de uma vez, geral, assim, eu sempre usei trompetes largos, né? E aí foi quando eu peguei um BTC Lightweight, né? Um trompete menor, e assim, eu consegui ter a emissão de som que eu queria, sabe? Por mais que, vai lá, na hora de solos tenha o som mais encorpado, na hora de fazer naipe, eu consigo ter aquele brilho que eu quero. Então, assim, o meu incômodo hoje com o 6B, e aí eu não sei se é o bocal ou se é o trompete, eu tenho que pesquisar mesmo, não está sendo a questão sonora, mas essa questão, por conta dessa mudança da embocadura, eu já senti que ele ficou um pouco mais pesado para eu tocar. Uhum. Porque a relação de profundidade ele tem muito a ver com a quantidade de lábio que você coloca dentro do bocal. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente fala no curso, né? Essa coisa que explica em detalhes no curso. Porque, por exemplo, existem... Music to go. Porque na verdade assim, existe aquele mito, né? Que o pessoal fala assim, nossa, esse cara tem uma embocadura super forte, porque ele toca agudo num bocal muito fundo, que não sei o quê. E cara, às vezes a quantidade de lábio que você coloca dentro do bocal torna o bocal mais raso. Entra muito lábio e aí fica... Entende? Então, por exemplo, você que tem um lábio maior, você estava colocando muito lábio dentro do bocal, então ele estava como se fosse um C. Se você começar a botar o seu lábio para dentro, ele começou a ficar muito fundo. Então talvez seja o momento de você Recuar o bocal. E deixar mais raso, para você ganhar eficiência, né? Então, e assim, tem a ver também com o trompete. Eu acredito que o bocal e trompete é uma relação de consonância mesmo, assim, de harmonia, cara. Quando eu usava aquele bar New York que eu tinha um bocal GR 64 SB, que ele era com a garganta mais estreita, tal, não sei o que, funcionava bem. Quando eu mudei pro Smith Watkins, que era maior, o bocal, garganta pequena, me ferrava. E aí eu pedi pra GR fazer um 64 SB com a garganta maior. Aí resolveu. Então tem que ficar sempre... Então, aquele negócio que a galera fica assim... trocando de bocal, mas às vezes o problema tá no trompete, cara. Sim. Não é nem que é um problema, né? Porque a pessoa quer chegar... Acaba descompensando uma parte. Mas também não resolve você ter... eu quero ter um som grande, um agudo. Aí você pega um trompete super leve com bocal grande. Que harmonia tem aí? E o que cara, o som grande no agudo vai da função que você tá fazendo. Mas tem gente que quer, cara. É questão de querer, entendeu? Não tem problema. Você vai chegar, sei lá, você vai fazer um show. Você tá com o microfone aqui, ó, na campana do seu trompete. O agudo ele pinta. Pra que você quer um som grande, claro. Mas depende, às vezes o cara toca... Às vezes o cara toca na igreja, cara. Toca na banda da igreja, ou toca na banda militar, então depende. É o que eu acabei de falar, de acordo com a situação. Então, eu tô te falando, o cara quer, entendeu? E muitas vezes, eu acho que a confusão, né, do som grande com som espalhado. Você pega, eu achei esse bocal, nossa, o meu som tá gigante. Você tá tocando no naipe aqui, tá todo mundo ouvindo. Tá aquele som gigante. Se você for a 5 metros ali pra frente, não ouve nada. O som do cara não tá chegando. Aí existem casos no festival mesmo, a gente tem essa experiência direto lá com a Speaking. Quando o Arturo teve no festival, e foi no ensaio da Speaking, ele começou um ensaio no naipe, né? Uhum. Deu aquela tremidinha na gente. Você, assim. Mas, não, por exemplo, o Arturo tocando no naipe, a gente já estava esperando aquele som. E não, cara, você ouvia pouco o Arturo no naipe. A hora que ele estava improvisando, você ouvia super pouco do que ele estava tocando aqui. Aí em outro momento do ensaio, que ele foi pra frente e ficou de frente com a banda. Ele estava tocando da mesma forma e vinha aquela porrada de som na cara, assim. Não só ele,
como o Randy Brecker também. Do lado do Randy, você não ouve ele tocando. Mas você vai pra frente, o som vem claro, a projeção é outra. Então, acho que a gente confunde esse negócio da projeção com o que está acontecendo. A campana tá pra frente. Tamanho de som largo com projeção de som. Na verdade, você quer tocar pro seu naipe, pra trompetista, ou você quer tocar pra música, né? Exato. É essa. Mas é só, pegando o gancho aqui, nossa estrela, agora fala um pouco sobre sua experiência de vocais na sua carreira, essa carreira meteórica. Bom, tudo começou em 1972. Vocal Violestário. Usava um vocal de madeira, né? Cara, na verdade, assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar mesmo, cara, tocar na banda mesmo, assim, eu pedi de aniversário um bocal pro meu pai. A gente foi na Ébano, cara, na Teodoro Sampaio. Aí eu quero um bocal de trompete, da Bá. Os caras da banda falavam que era da Bá e tal. Aí era Natal, algo assim. Aí o cara falou, eu tenho isso daqui que é 7C. Eu falei, meu pai falou, o que é isso aí? Eu falei, puta, não sei, eu peguei. Tipo, eu tenho até hoje esse bocal. E aí eu fiquei tocando com esse 7C. Aí eu comecei a tocar na banda marcial do Colégio 23, que é a banda marcial, que já tinha uns caras mais que tocavam, tá? Tinha aula com o Capitão, tinha aula com Sérgio Cascapeira, tá? Eu comecei a descobrir essa coisa do bocal maior, né? Que os professores tocavam com bocal grande, que os caras de orquestra tocavam com bocal grande, aquela coisa do bocal grande e tal. E aí eu comecei a tocar com 1,5. Cara, assim, aí eu tava trabalhando na época ali, como chama aquela rua ali, da FENAC, que era a FENAC aqui em São Paulo? Pedro. Pedroso de Moraes. Tava trabalhando na Pedroso de Moraes ali na época, 300 anos atrás, e tem uma loja de música que chama Leimar ali, na Rebouças, que é perto. Quem não é de São Paulo, são duas avenidas bem grandes, mas uma próxima da outra. E eu fui na Leimar, falei assim, eu quero um bocal grande, cara. Aí eu cheguei na Leimar, que bocal de trompete você tem? Olha, eu tenho um 7C e tenho um 1,5C. Bom, 7C eu já tinha, né? Que é o 1,5? O 1,5 é maior? É maior, eu peguei 1,5. E fiquei com esse 1,5 um puta tempo na banda. Aí eu comecei a tocar na banda Sinfônica Jovem, né, do estado. Aí tinha um cara apareceu com um bocal 1B, velho. 1B. Eu falei, peguei um bocal 1B, aquele som foi assim. Eu falei, nossa senhora! É isso. E comecei a ficar tocando com 1B, cara. E fiquei com 1B, velho. Vê se pode. Aí eu comecei a ter aula com o Dedé, cara. Aí eu cheguei na aula com o Dedé, que quem não conhece, o Dedé é o primeiro trompete da Sinfônica do Teatro, né? E o Braga, eu conheci o Braga também tinha aula com o Dedé, a gente se conheceu lá. Fazia aula antes de você. Fazia aula antes de mim. E aí, ele chegou e falou assim, cara, esse bocal é enorme, cara, você tá louco, você tem que colocar um bocal 3C. Aí eu peguei um bocal 3C. Aí primeiro, aquela velha história que... Por isso que quando a gente fez esse curso de bocal, assim, eu me senti muito identificado, porque assim, eu passei por todas essas histórias. Quando eu cheguei na banda, que tinha uns caras que tocavam que estavam com Cascapeira, com o Capitão, os caras, 3C, velho, o seu som vai ficar muito brilhante. E tava mais brilhante mesmo. Mas o meu estudo durava 2 vezes mais. Antes, com o 1B, eu estudava 1 hora e ficava cansado. Com 3C, eu estudava 2 horas e meia e tava tudo certo, cara. Mas o som era mais brilhante, óbvio, ele é um bocal menor. E fiquei um puta tempo tal com ele. Mas assim, o som mesmo que a gente tem, ele não muda muito com relação ao bocal. Você ganha um harmônico agudo ali, um harmônico grave aqui, tá, mas o seu som mesmo, cara, é esse. Se você nasceu, se você toca, e o seu som é brilhante, meu amigo, esquece, seu som vai ser brilhante sempre, velho. Não tem o que fazer. Se o seu som é escuro, você pode trocar de bocal, mas o seu som vai ser escuro, vai ter sempre... Né, mais harmônicos graves. Sim, claro que um bocal, melhora, brilha um pouco mais. Pode te ajudar, né? Tipo, você está numa situação que você precisa que seu som brilhe, você troca de bocal para isso. Te ajuda ou te atrapalha? Então, ajuda, mas o que eu tô querendo dizer assim, que o bocal não tem essa capacidade de trocar o seu som. Tipo, eu vou tirar o meu som de cena e vou botar este outro, entendeu? Não rola. Se eu tenho um som muito escuro, vou pegar um bocal e ficar super brilhante. Não vai ficar super brilhante. Não vai, exatamente. O meu som não é brilhante em situação nenhuma. Por mais que você pega um bocal raso, com garganta pequena, backbone pequeno, ele fica um pouco mais brilhante, mas não vai ficar aquele brilhante. Pode ter um harmônico a mais, pode ter uma pontinha que surge, mas meu som é escuro, ele vai ser escuro. Tanto sempre, que som de gravação, a gente escuta som de gravação, ele pode ser muito mentiroso.
Porque, cara, você regula a frequência, Não, entendeu? ó, principalmente de orquestra. Que o galera fica falando, porque eu sou de orquestra, que não sei o quê. Bicho, os caras gravam. Essas orquestras que a gente escuta, Filarmônica de Nova York, Chicago Symphony, Boston, Berlim. Ninguém considera a sala que os caras tocam, velho. A qualidade dos microfones que os caras tocam. Então os caras ficam ouvindo a gravação do primeiro trompete de uma orquestra e vai querer tocar com aquele som, mas, cara, aí quando você vê o cara ao vivo tocando, não tem nada a ver com aquela gravação, Sim. porque mesma coisa de jazz, solista de jazz. Bicho, as salas que os caras gravavam, tem gravações, por exemplo, do Miles, você escuta, que você escuta eco, são umas salas, velho, com os pés direitos, assim, de 5, 6 metros, cara. Entendeu? Não dá pra moldar seu som pela referência de disco, cara. Até sabe? pelo festival mesmo, né? Que quando vem os solistas que vieram também, por mais que você escute, já tenha escutado os álbuns do cara solando, o cara tocando ali, o som é outro. Não, mas a gente... Não é aquele que você Mas tá o Jazz ouvindo Trumpet no disco Festival nunca. Mas o Jazz Trumpet Festival, por quê? A gente Entendeu? começou o Jazz Trumpet Festival, foi pra isso mesmo, pra ver o som de cara. Né? Entendeu? Alguns leads que na gravação você tá ouvindo aquele som Enorme. Você fala, que som grande. Quando você vai ver, o cara tem um som centrado, preciso. Potente, Ah, mas Mas não é aquilo que, sabe? Mas só qual que Que a aparenta precisão... ser. Por exemplo, a gente tocou com o Byron Stripling. Sim. O Byron Stripling ficou do meu lado aqui, cara. O Byron Stripling foi o primeiro trompete da Count Basie, cara. Se ouve a gravação, ouçam Count Basie tocando em Tóquio ao vivo. Você vai ver o tamanho do som do Byron Pra Stripling. mim, o Byron foi o Esse melhor cara- show do Esse festival. cara ficou do meu lado. Não era um som que você fala assim, nossa! Você tremendo. Mas eu tremi. Mas lá na frente, Você vê os vídeos, né, o bicho? som tá desse tamanho. Mas aqui do lado, cara, era um som normal. Mas a gente... Mas a gente fica aqui, a gente fica aquela coisa, não, o som tem que ser enorme. Aí no naipe o som tá aí lá, mas lá na frente, que nem o Braga falou. Não tá. Bom, mas voltando. Aí eu comecei a tocar com 1 1/4 C, garganta 25. Foi quando eu era eruditinho, foi meu último bocal erudito, assim. E eu comecei a tocar... Eruditinho. Eruditinho. Então, Nossa, mano. eu comecei a tocar... Não passaram. Eu comecei a tocar música popular na época com a Black Hill com um bocal 1/4 C, garganta 25. Foi aí quando eu tipo, dane-se, e aí eu comprei um bocal GR 66 SB, igual o Pipeta usa. Que é tipo um 3, mais raso, garganta fininha e backboard de lead. É um 3D, né, mais ou menos. Como se fosse um 3D. E assim, tava rolando e tal, mas eu queria mais precisão, assim, tava muito... Aí eu diminuí, eu fiquei com 64, e esse 64 eu fiquei até 3 meses atrás. Fiquei muitos anos, e agora eu tô com um Warburton que eu tô testando, que é como se fosse um 7D, mas com backboard um pouquinho mais apertado, Mais comercial. mais comercial, que por enquanto, né, como não tô tocando... Que foi quase o primeiro bocal que você comprou lá na loja, um 7C. Exato. Não, mas o 64 é um 7 também, né? É, foi igual. Eu tô gostando, porque eu acho que a gente tem que ter um equipamento. A minha concepção, assim, o nosso equipamento tem que ser, primeiro, que tem um som que está na sua cabeça. Segundo, que esse som que está na sua cabeça tem a ver com o seu som. Porque, por exemplo, eu nunca vou ter o som do Phil Smith, cara. Eu nunca vou ter o som do John Feds. Porque o meu som é diferente, cara. Não vai ter o som igual. E terceiro, o som que te dá facilidade de você fazer as coisas que você quer, né? Não adianta nada você ter um vocal super raso que se toca dó 6, mas quando você tem que tocar um dó no pentagrama não sai. Entendeu? Você tem uma frase. Ou Sai uma vice-versa. frase. Ou quando você- Você, você- toca super bem grave, médio, mas aí você vai tocar num baile e não consegue tocar um dó agudo. Então, por exemplo, eu tenho esse vocal. Esse vocal, assim, por exemplo, eu consigo usar pra tudo, assim. Mas se eu for tocar uma orquestra sinfônica, repertório mais sinfônico, eu não vou tocar com esse vocal, óbvio que eu não vou tocar. Vou pegar um maior. Agora, uma coisa que eu tô pensando em fazer, que eu não fiz ainda, de pegar um vocal menor que o meu pra fazer, tipo, sobre agudo, assim, tipo, não agudo de... Porque uma coisa é você fazer agudo de lead, né, que vai ter um sol, um lá, né, e outra coisa é você tocar bem nessa região pra cima, sabe, tipo, sol, lá, tipo um screamer mesmo, sabe, tocar... Aí você precisa de um vocal um pouco menor. E esses caras tocam Bergeron, Luiz Dózio, Eric Miyashiro, os caras tocam um menor de 7. Meu diâmetro é um 7.
Os caras usam 10,5, 12. Pô, tem o José Cibarra. José Cibarra usa um 7S, que é Não, mais mas- ou menos um 11. O Tofarelli usa um 12. Os caras usam 12. Esses Mas caras- tem o Ryan, aquele lead americano, Ryan Chapman. Chapman. Usou um BA 18, mais ou Mas menos. 18, vai você Nunca tocar. nem ouvi falar. Não, Então- não BA 18, eles usam um Warburton, um modelo dele que é como se fosse um BA 18. 18, ou seja, 7 Minúsculo. para 18. Imagina a diferença. Para você tocar esse repertório de solista agudo, esse 7 é pequeno. É grande, aliás. É grande. Então uma coisa que eu estou considerando é pegar um outro Warburton menorzinho para ficar tocando nessa região Uhum. assim para cima. Mas, resumindo a história, eu acho que o bocal tem que ser bocal que projeta, que toca para música, Exato. e que te dá elasticidade para você fazer música do jeito que tá na sua E cabeça. fora o cansaço, cara, de você tocar no naipe, aqui onde existe essa pressão e esse som espalhado no naipe. Nossa, isso é terrível. Meu, é um cansaço que, cara, você tocou meia hora, você tá exausto, entendeu? Não, isso aconteceu comigo, É cara. horrível isso. Eu tocando uma Big Band uma vez, eu tocando o primeiro trompete, o segundo trompete tocando super forte. E assim, eu tenho uma característica dessa coisa do som ir pra frente, né? Sim. Eu me ouço pouco. Os caras que tocam mas comigo... eu ouço você pouco. Eu ouço É. você pouco também. Eu tenho essa característica de eu não ver muito som. E esse, na verdade, foi um dos problemas, assim, que eu fiquei pesquisando muito, de como ouvir mais o meu som, né? E aí, cara, o segundo trompete tocando forte pra caramba, e eu tocando mais forte ainda pra poder ouvir um pouco do que eu tava tocando, porque eu não tava ouvindo nada. Aí postaram um vídeo. Só dá eu, É. velho. Você não ouve mais nada, você só vê o primeiro trompete. Ah, nossa, que legal. Não é legal coisa nenhuma, cara. É horrível, é vergonhoso, cara. Thiago, sabe? A gente ficando mais velho, bicho. Sim. Aí ouve uma Big Band tocando, o primeiro trompete, arregaçando, é horrível, cara. Não, mas lá na UBMJ mesmo, que a gente sempre toca, né? Com equipamento, né? Com microfone, retorno e tal. Nos últimos anos a gente comprou aquele Retorninho. retorninho de acrílico que coloca no microfone assim, que é onde eu escuto mais o Otávio hoje em dia, porque reflete pra mim um pouco. Mas, cara, o Otávio tocava, pô, o Otávio toca forte, velho, tem projeção de ar pra caramba, de som pra caramba, registração aguda boa, e eu não escutava ele, pô, aí você pegava os vídeos pra ver. Registração é bom, né? Eu tô pensando até agora na registração. Legal, Registro agudo. Deixa ele se intimidar. É o administrador de empresas, foi bom, né? Mas, fale mais sobre mim. Fale mais sobre mim, eu tô gostando. E aí, cara, ia pegar Certo. os vídeos pra ver depois, né, que a galera postava e tal, porra, Otávio alto pra caramba, só. Alta afinação? Não, alto volume. Meu Mi. Ah, se fosse um Mi, tava tudo bem. Mi alto. Mi O alto. sol é baixo, sabe? Ah, vai se fuder. Volume. Você fala, porra, inacreditável, velho. Aí quando a gente começou a usar os retorninhos lá, que... Nossa, vai dar um alívio aqui, né, cara? Nossa senhora. E você, Bruno? Fala a Verdade. verdade, eu não lembro com qual vocal que eu comecei. É porque você tocava fluga na banda, né? É verdade. Quando a gente fazia o o casamento, cada semana você tava com Não tava não. A prova é a caixinha atrás dele. Hoje em dia tem vários aqui. Mas eu lembro que quando eu tava na banda marcial, eu comprei um bar Megatone, um puro. O cara dourado, e o cara tava vendendo, paguei mó grana. Eu ficava lá, ele deixava ele todo bonitinho e tal, porque eu achava que ia ser o meu bocal. Até hoje você faz isso. Não. O equipamento do Bruno, cara, é uma limpeza, tipo pipeta. Nossa, eu... É uma O questão Otávio de pegou meu higiene. trompete no dia que saiu uma esfirra calabresa. Uma pizza, Você não viu o dia que uma eu limpei pizza os seus calabresa com borda de catupiry, velho. Puta aí, velho. Mas Saiu eu comprei- pronto, já. Pizza Hut. Mas eu comprei aquele um puro porque é aquele negócio, porque achava que o bocal grande era bocal de gente que tocava bem, que não sei o que. Peguei o bocal, putz, mas o rendimento foi muito, muito ruim. Depois eu comprei, acho que 1 1/4 C1. Você comprou e não gostou. Com garganta 24, backboard 24. Aí eu fiquei um tempão com ele, toquei na orquestra jovem durante um tempo com ele, tocando o primeiro trompete. E foi bom naquela época.
Mas depois e tal, fui para os Estados Unidos, voltei. Depois quando eu fui para os Estados Unidos, já mudei para um 1,5C garganta 27, que já estava pesado. Já era 27 com a garganta normal. Com a garganta normal. Já peguei um 1,5C que já é um pouquinho menor que o 1,4C. E aí já estava tocando com esse bocal, aí voltei pro Brasil e tal, comecei a tocar no musical. Não, e você tocava com trompete Yamaha pesadaço. Era um trompete super pesado. Super pesado. Mas qual trompete, Yamaha? Você lembra? Ele era um... Pesado? Era pesado, cara. Era quase um 6345, uma coisa assim. Era um protótipo do Shannon. Só vendia no Japão. Xenofóbico. Só vendia no Japão. Desculpa. Só vendia Na verdade é Zinho. Só vendia no Japão esse trompete. Ele era super pesado. Era muito bom, mas super pesado. E aí comecei a tocar no musical aqui em São Paulo e tal. Só que era um musical mais erudito. Então dava certo esse 1,5C, não tinha muita coisa aguda pra tocar. Aí depois comecei a tocar em outro musical, aí já começou a pesar. Aí foi indo e peguei acho que um 3C. No primeiro musical que eu fiz eu peguei um 3C. E depois eu peguei um 3D e aí eu comprei aquele um GR3M, né? 3M? Foi um 3M que eu peguei, um 3MS. 3MS, Aí eu peguei um 3MS. E você trocou de trompete também, você pegou um BIS. Não, naquela época eu ainda tava com o Yamaha. Verdade. Aí passou um tempo com esse bocal, aí depois eu peguei um 65 da GR. 65MMS, aí eu troquei de trompete também, peguei um BIS, eu tinha um Yamaha largo, aí foi para um trompete meio largo. Que era 37, mais ou menos. Mas um BA37. E depois foi reduzindo e cheguei no 64MS hoje, que é mais ou menos 7D. E foi reduzido por causa dos trabalhos. Você vai... Porque assim, quando você toca numa orquestra, o repertório é diferente, você precisa de um som maior. Você toca numa tessitura tal, você não toca tão agudo. Um som mais harmônico. Mas tem um porquê isso também. Tem duas coisas que o bocal grande é muito famoso em orquestra. O primeiro é que ele espalha. E é de propósito ele espalhar. Porque ele mistura com a orquestra. Porque o trompete ele tem um som direcional. Se você toca numa orquestra sinfônica com som direcional, você atravessa a orquestra. Você atravessa a orquestra, ninguém quer. Então o bocal grande ele timbra melhor com a orquestra. E outra coisa do bocal grande, você consegue tocar mais forte, cara. Você consegue tocar mais forte. Ele aguenta mais. Ele aguenta mais. Então tem essas duas coisas. Aí o cara vai tocar numa big band, eu vou tocar um bocal grande, mas tá completamente fora, entendeu? Mas aí tem a questão, aí você cai num musical pra tocar, e você pega, sei lá, um musical igual eu fiz o Evita, que o início era totalmente erudito e no meio cola um rock. Pô, com 1,4C não rola tocar. Você consegue tocar o início do musical, depois você tem que tocar umas coisas que precisa mais de ponta, umas coisas mais de naipe. Hoje em dia talvez você teria um outro vocal pra isso. Com certeza. Mas naquela época... Na época eu nem pensava Não, porque nisso. naquela época, e hoje em dia pra muita gente, trocar de vocal, não imagina. Não, nem passava pela cabeça... Trocar de vocal, você tá louco. Mas nem passava pela cabeça o negócio de trocar pro... sei lá... Não sabia. Exatamente, não sabia, não tinha informação. Só que Então, ninguém fazia. porque eu não consigo. Você praticar, consegue, Braga. Mas cara, pra mim, uma troca de equipamento pra mim, a adaptação é muito chata. Mas pra mim essa mudança foi tipo de 2009, eu tava tocando na banda jovem em São Paulo, e em 2011 eu tava tocando musical. Foi coisa de 2, 3 anos que eu caí nesse negócio. E aí eu comecei a fazer uns outros musicais e tal. Chega uma hora que você tem que tocar 5, 6 sessões por semana, tocando Dó, Ré, Mi, Fá. Não dá, você tem que pegar um instrumento menor, um instrumento mais leve, um vocal menor. Até pra soar, aguentar e soar o que tem que soar. E aguentar, principalmente, porque 7 sessões, cara, 6 sessões é pesado pra caramba. Eu acho que no final vocal não é só que tem a questão sonora, tem a lógica, o conforto. Mas você tem que ver a demanda de como você vai usar isso aí, né? Olha, mas saber que no curso de vocais a gente comentou um negócio que eu acho que é importante, assim, que talvez as pessoas não pensem nisso, né? Porque você tocar com equipamento apropriado que você tem que tocar, antes de tudo, é um respeito pela música que você está tocando. Exato. Porque ninguém pensa, porque é trompetista, a gente sabe como que é, a gente é trompetista, não é uma coisa tipo entendeu? Eu vou tocar desse tipo com esse vocal porque eu quero me desafiar, mas
Mas aí o objetivo é a música. O objetivo é a música, então, por exemplo, eu vou tocar uma música latina, cara, com bocal no quarto C. Pô, puta falta de respeito com a porra da música. Não vai suar, velho. Vai do que tem que suar. Quando eu tava usando esse Warburton mesmo, né? E aí eu fazia as substituições do Pipeta lá no Maneva. E, por exemplo, lá, além de me poupar, funcionava muito bem aquele som. O som vinha muito bem, assim. E a hora que eu resolvi voltar para o 6B foi justamente quando eu ia tocar com a Speaking, ia tocar com o quinteto, com o sexteto, onde você não tem um microfone ali, entendeu? O caso do Warburton mais raso, você soprava pouco, você tinha esse brilho, você tinha um som para o naipe, para aquele estilo de música. Então, essa é uma coisa. Tem aquele cara que às vezes faz subdirige lá em call center, postou até uma foto na Broadway. Um moleque lá. Eu esqueci o nome dele. Quem é? Eu esqueci, você até colocou a foto lá. Acho que o cara tá usando 4, 5 bocais. Sim. Eu te perguntei dele. Porque assim... Pô, esse cara é bom, Taterband, alguma coisa... Tatum, alguma coisa. Sei lá, esqueci. E aí porque o musical é uma coisa que às vezes você tá no musical e você tem músicas muito diferentes, estilos diferentes de música em 3 horas. Cara, eu fiz sub no musical, esse Billy Elliot, que, assim, por exemplo, o primeiro trompete... Eu não fiz o primeiro trompete, era o Bruno Soares que fazia. Mas, cara, tinha piccolo, flugel, cornet e trompete. Os 4. Mas vocês tocavam com cornet mesmo ou Cornet mesmo, simulava não, com vocal? cornet mesmo, cornet. Eu fazia sub, né? Então era terceiro trompete. Eu tocava com flugel, trompete e cornet, cara. Então o primeiro trompete tinha mais um instrumento, assim. E assim, as partes de piccolo era Tudo levinho. super levinho. Depois 3 músicas, cara, tinha umas músicas com Fá agudo. Cara, se você tiver com um vocal enorme pra fazer essas coisas de lead, como você vai pegar um piccolo depois pra fazer? Essa dificuldade. Não, mas a mesma coisa no Noviça Rebelde, aquela parte do segundo trompete que tinha, que era só trompete e trompa tocando no grave. Você pega um bocal muito pequeno, você não consegue tocar aquilo. Essa dificuldade. Você levava Eu levava um bocal mais fundo para tocar aquele trecho, que era coisa de 10 compassos. Eu não precisava. Essa dificuldade. Por isso que não soava tão bem quando eu ia. Essa dificuldade da mudança de instrumento, vocês acham que tem mais a ver com o instrumento mesmo ou com o bocal? Eu acho que é mais mental. Cara, eu acho que é questão de prática. Porque, Cara. que nem o... Não é mental, velho. Tem que praticar. Tem que praticar. Por exemplo, quando eu tocava... Você e o James Morrison, achei isso. Né? É uma questão de... Quando eu era eruditinho, cara, que eu estudava piccolo e mi bemol... Isso que eu ia falar, então, o piccolo você usou... Todo dia eu estudava com trompete si bemol, depois eu tocava com trompete em dó e tal, não sei o que, agora eu pegava o piccolo. Já todo dia eu pegava um bocal 7 em comparação com um quarto. Não é que eu tocava pico para nunca toquei bem, mas pelo menos eu já estava mais acostumado. É uma entendeu, coisa que a gente cara? não faz, a gente não estuda as coisas que a gente vai tocar, por exemplo. Lógico, a gente estuda as coisas que a gente vai tocar, mas essa mudança. Você está usando um bocal 3 e depois você tem um 7 para tocar alguma coisa no baile, você só deixa para pegar no baile. Esse é o problema. Sim. Mas, cara, ó, eu tive uma experiência lá no Maneva lá. Eu tenho um outro bocal que eu deixo lá no case, caso dê alguma merda de eu esquecer bocal, perder e tal, eu deixo lá, é um bocal um pouco maior do que o que eu uso. E, cara, um dia eu peguei errado o bocal. Putz, já aconteceu isso comigo. Cara, eu toquei o show inteiro, e, cara, no show eu vi, eu falei, caralho, que merda, tá cansando pra caralho hoje, velho. Porra, né, e tocando, e umas coisas mais agudas, ou coisa que não tá escrito em oitavo, assim. Uhum. Mano, acabou o show, eu vi que eu tava com a porra do outro bocal. Maior. Então não é psicológico porra nenhuma. Ah, não. Chupa, Bruno. Mas eu tô falando... O psicológico é assim, tem gente que tem dificuldade nessa mudança de vocais. Não, eu tenho. Não, Mas assim, é uma questão de prática também, e você às vezes ficar pensando, putz, vou pegar um bocal maior ou menor, nossa, eu não vou conseguir tocar. É isso que eu tô falando. Cara, já pegou pra tocar trombone ou bombardino? Velho, fico lá meia hora, 40 minutos, começa a sair um som minimamente razoável. aceitável, velho.
Só que se eu volto pro trompete... Não esquece, é, não consigo é. também. Mas sabe o que o James Acabou. Morrison, sabe o que o James Acabou. Morrison falou? Isso é uma coisa que o Bruno falou, esse negócio de trocar. Eu perguntei pra ele, ou alguém perguntou, eu não me lembro, eu só sei que eu tenho essa informação que eu lembro que eu ouvi do James Morrison. Ele falou assim, uma coisa é você tocar 1 hora de trompete, depois 1 hora de trombone. E agora se você fizer assim, ó. Sabe? Uma frase em um, não, frase mesmo. Uhum. Uma frase em um, uma frase em outra. Uma frase em um, uma frase... Fica fazendo isso Sim, a vida inteira. com certeza. Entendeu? É diferente de tocar 2 horas um e 2 horas o Agora, outro. uma coisa que é psicológica nessa parte de agudo, que eu, isso é verdade mesmo, cara. Isso é verdade, isso eu tenho certeza. Psicológico, quando você vê um dó agudo, você fala assim, isso é psicológico. Às vezes você... Dó não. Não, eu tô Na dó sério, principalmente quando ele tá estudando. Quando tem né? um sol já em cima do pentagrama, já... Então, mas, isso é uma, e assim, se você for avaliar fisicamente, entre o sol e um dó, não é nada de diferença. É. Fisicamente, Muito próximo. tocando, é muitíssimo próximo. Mas é essa coisa psicológica, caramba, tal. Aí vou apertar a boca, tal, não sei o que. Então isso. Mas eu acho que tem esse negócio do psicológico né, nessa questão que a gente acaba não praticando. eu essa acho que é questão mudança. de praticar. E quando a gente vai mudar, a gente fala, nossa, eu tô acostumado a tocar com esse 3, Não, eu com vou pegar o certeza, eu não 7, pratico não nada vou isso aí. conseguir tocar. Ou quer tocar do mesmo jeito. Não, mas teve uma vez que eu fui fazer caixa com orquestra sinfônica, um repertório mais erudito assim, pops, né? Não erudito. Era um concerto popular, mas com orquestra sinfônica, né? Aquela coisa, né? Aí eu cheguei pra fazer e, pô, peguei um bocal maior e vamos lá, né? Fui lá, era um concerto com uma cantora e tal, acho que era Fafá de Belém e tal. Aí a primeira frase que tinha, aquela coisa de orquestra, né? Pom, pim, pom, pam. Falei, você tá com um bocal grande, vou arregaçar. Fiz assim, pior. Porque, cara, é outra abertura, é outra coisa, os caras assim pra mim. Eu falei, calma. Eu tava com o trompete em dó ainda, né? Eu não tinha... Pião. Eu não tinha me preparado. Não é que ficou pior. Sabe quando tava no centro? Não tava pom, ficou pom, pom. Não, calma, gente, desculpa aí. Ainda bem que era passagem de som. Aí eu fiquei lá, tipo, no camarim, pom, pim, pom. Aí, tipo, aí saiu. Mas é coisa de preparo mesmo, cara. Eu deveria ter me preparado melhor, ter pegado um bocal maior e ter feito uns textos de orquestra. Eu Nossa, não você fiz. pega esse solista, principalmente Até mesmo porque eu tava com herpes, por isso que eu não fiz. Foi isso. Tá bom. Esses solistas eruditos, os caras, no mesmo dia de prática, o cara estuda flúgel, piccolo, às vezes pega cornet. Tem que ser. Você vê outros instrumentos, saxofonista, os caras falam, tipo, Pouco de cada. eu toco alto, tenor, soprano. Não, e musical, flauta. que às vezes tem clarinete ainda. Ah, essas trocas, É. é uma coisa complicada, mano. Bom, acho que é isso, Acho né? que é isso. Esse vocal, né? Foi legal esse papo, né, galera? Bom, foi rendeu. legal. Esclarecedor pra gente também. Ah, mas trocar ideia. Então é isso aí, gente. Obrigado aí. Eu sou o Otávio Nestares. Felipe Pipeta. Aponta. Marcos Braga. Bruno Garcia e compre um curso de vocais. É isso aí. Music to Capitalista, go. Music to go. É isso aí. Tchau, Falou. gente. Valeu.